Fala galera, tudo bem? Meu nome é professor Roberto Falcioni, professor de História, e em nome da SAI Digital sejam todos bem-vindos para mais uma aula de História. E o nosso tema agora sobre unificações europeias. Vamos trabalhar como que ocorreu o surgimento, a formação da Itália, a unificação da Itália. Acompanhe, abra um livro de História, acompanhe na página 650, aula 2 da segunda série junto comigo. Vocês vão poder pausar o vídeo, fazer a leitura e assim fica mais bacana aí para vocês estudarem junto em casa. Nessa aula vamos ver a unificação da Itália e consequências das unificações. Aula passada, coloquei uma atividade para vocês da aula anterior. Vocês tinham que fazer então aqui, na época do Otto von Bismarck, chanceler de ferro, e que a opção escolheria vinculado com o momento político mencionado. Atividade letra C, unificação monetária alemã, fundação do Reichsbank, extensão das ferrovias, desaparecimento de numerosas pequenas empresas após a crise financeira de 1873, imposição do protecionismo alfandegário em 1879, algumas características ligadas então ao período do Otto von Bismarck, o chanceler de ferro. Unificação da Itália. Então nós temos um nome muito bacana que participa aí diretamente, Giuseppe Garibaldi, inclusive teve uma participação, o Garibaldi veio para o Brasil, temos uma história aí de uma cidade, inclusive catarinense, em homenagem a Anita Garibaldi, a esposa brasileira que Garibaldi acabou se relacionando aqui no Brasil. Garibaldi era um revolucionário, acreditava na república, acreditava na implantação de um único país chamado Itália, e nisso ele vai fazer uma espécie de um grupo revolucionário, um grupo de revolucionários chamado Mil Camisas Vermelhas, né? Então, também trabalhou. O reino de Piemonte foi responsável por encabeçar a unificação da Itália, assim como os prussianos encabeçaram a unificação da Alemanha. Nós temos na Itália também uma situação ligada ao Vaticano, que não queria ceder também território, não queria ceder a sua administração e fazer parte de uma Itália. Não por acaso o Vaticano é o menor estado do planeta, dentro inclusive do país chamado Itália hoje, né, próximo a Roma, está o Vaticano, o Estado do Vaticano. Ele tem uma independência, né, diplomática, ele tem um Estado, ele tem um chefe militar, que seria, no caso, o Papa, e seria, então, o Vaticano, resultado disso que só vai se resolver, inclusive, em 1925, com a chamada questão religiosa, questão romana, quando Benito Mussolini faz a chamada marcha e, como diz o outro, resolve a situação, impondo a questão de fronteiras e como que ficaria a situação de administração entre a Itália e, no caso, o Vaticano. A unificação da Itália. Não existe uma única Itália, nós temos várias Itálias e tem um nome muito famoso que sempre lembramos dele. Leonardo da Vinci, o renascentista, o pintor, o inventor, ele é um italiano e ele é da Vinci, ele é de uma região, nós chamamos da Vinci. Ele não era da Itália, ele era Leonardo da Vinci, da vila chamada Vinci. Era muito comum, antes de existir uma Itália, a unificação da Itália, nós chamarmos que a pessoa era ligada ao local, à vila que ele nasceu, ao reino que ele nasceu. Os revolucionários chegaram à conclusão que o método conspiratório não era adequado, eles tentaram fazer pelo método de conspirações. O reino de Piemonte e Sardenha, de Carlos Alberto, liderou a Primeira Guerra de Independência da Itália. O professor Roberto comentou, o Conde Cavour foi o primeiro-ministro de Piemonte que encabeçou, junto com Giuseppe Garibaldi, esse exército revolucionário. Destaque para os Mil Camisas Vermelhas. Os Mil Camisas Vermelhas conseguem conquistar o sul. Aqui nós temos uma imagem então de Giuseppe Garibaldi partindo para a conquista da Sicília. Ele consegue um apoio popular, derruba as taxas de da moenda, do trigo, prometendo terras àqueles que lutassem pela pátria. Em 1860, entrou triunfalmente em Nápoles, a capital dos Bourbons. Então, realmente, você tem que enfrentar o antigo regime, tem que enfrentar as forças das coroas que não estavam a fim de querer abrir mãos de suas divisões micro-reinos. Né? Temos Cavour, então, convenceu Napoleão III a permitir a entrada do exército. E em 1871,
Em decorrência da Guerra Franco-Prussiana, a França retira suas guarnições de Roma. Vítor Manuel, aproveitando-se da situação, toma posse de Roma, que se tornou capital da Itália, formando assim o Reino da Itália. Gostamos também de chamar que a existência de uma Itália, não é? Ela está ligada então à unificação a partir de 1871, assim como a Alemanha também. Temos a questão do Vaticano, que o professor Roberto comentou, mas essa formação da Itália precisa passar pelo nacionalismo, pela unificação dos reinos, das fronteiras, por exército, pela nomeação de um nome que faça essa unificação, né? Uma espécie de uma centralização de um governo único para unificar todos os reinos italianos, então. Nota-se o processo de unificação da Itália e Alemanha passam pelo processo, então, de progresso. Como que funciona, então, o esquema aqui? Como o senhor Roberto falou, a língua, no século XIX, criou-se a relação entre língua e nação, pois desde a década de 1840, a língua desempenhou um papel significativo nos conflitos internacionais. As fronteiras naturais, como rios, montanhas, não eram mais determinantes, mas sim tudo aquilo que diferenciava uma comunidade, como a língua e os costumes. Este aspecto é bem mais visível na Itália, a história comum, né? Um bom resgate, um bom exemplo é o constante resgate do Império Romano, salientando o destaque que os italianos desfrutavam na Antiguidade. Nesta página vocês vão encontrar um livro chamado A Invenção das Tradições, de Eric Hobsbawm, do historiador Hobsbawm. E nessa invenção das tradições, você vai vendo que para você construir um país, você construir um nacionalismo, é necessário que se inventem tradições. É isso que ele está tentando propor. Ele vai falar em determinada parte do livro que em algum momento a Escócia, para conseguir a sua independência, criou a ideia, a noção daquela ideia da saia xadreza, da gaita de fole, e esse símbolo típico, folclórico escocês, na verdade não tem nenhuma relação com a independência, foi uma construção criada posteriormente, mas mostra essa ideia das invenções das tradições. Os italianos que toda hora tentando relacionar com o Império Romano, tentando dizer que as suas origens, a sua força, a ideia do nacionalismo vinham dali, mas nós sabemos que isso foi uma invenção de tradição, que a ligação não tem nenhuma, não tem uma relação entre nacionalismo no século XIX com a unificação com o Império Romano. Uma coisa é uma história, outra coisa é outra coisa. O sentimento de nacionalismo do século XIX não tem nada a ver com o Império Romano. É isso que nós estamos aqui discutindo sobre essa invenção, então. Para casa, meninos, vamos colocar uma atividade bem legal para vocês. Façam um estudo bem bacana em 1860. Pausem aí para vocês darem uma lida com calma, respondem as atividades do livro e coloquem que em contemporâneo à unificação da Itália, afirmou: fizemos a Itália, agora precisamos fazer os italianos. Na Era do Capital, no livro de Hobsbawm, e essa frase traduz uma particularidade da construção da unidade italiana que é identificada então tá lá, letra A, divergência entre nacionalismo e Estado-nação, fusão entre nacionalismo de massa e patriotismo, a adoção da língua italiana no dia a dia da população, união entre os interesses dos partidários da Igreja e da República. Qual dessas questões aqui responderia então como que a construção da unidade italiana foi identificada? Tudo bem? Paramos por aqui com a unificação da Itália. Próximas aulas nós vamos então dar continuidade ao nosso conteúdo do livro. E bom estudo para vocês aí em casa. Força, foco, fé. Que esse momento passe, né? E bons estudos a todos vocês aí. Obrigado, abraço. Até a próxima. Valeu!